Salve pessoal! Aqui é Mário Marcelo Neto, pesquisador e fundador do Shazam Coletivo de Pesquisa, e venho aqui hoje, junto com o Felipe Radins Krieger, meu colega e também fundador do Shazam, anunciar as novas obras do coletivo. E aqui nós vamos fazer um apanhado geral do que são esses 3 novos livros e como você pode nos apoiar e justamente fazer com que esse projeto continue em frente e seja colocado aí no mercado para que todo mundo possa ter acesso a uma pesquisa séria, de qualidade, sobre cultura pop, discutindo temas envolvendo política, arte, estética, entre outros aspectos importantes. Para isso, a gente vai começar o nosso vídeo de hoje entendendo um pouquinho do que a gente já fez. E aí vamos apresentar 2 obras aqui inicialmente do selo Cultura Pop e a História. A primeira delas é, obviamente, Graham Morrison e a História, uma das últimas lançadas por nós, uma obra que contou com a ajuda da organização do nosso querido amigo Márcio dos Santos Rodrigues, conta com pesquisadores renomados no Brasil sobre Graham Morrison ou que tem uma grande experiência em pesquisas e leituras sobre obras esporádicas de Graham Morrison e até as clássicas. O que acontece, tá? Importante entender. Qual é a intenção nossa com esses livros? A gente sabe que esses livros, eles são importantes introduções às obras dos autores, tá? Em nenhum momento a gente está querendo dizer que a gente esgaça todas elas, a gente analisa todos os aspectos delas. Mas o que a gente quer? A gente quer organizar textos que possam dar conta do básico, que possam ser uma introdução a uma análise histórica desses personagens ou desses grandes artistas. O caso, por exemplo, do Graham Morrison é emblemático, porque ali a gente consegue mostrar quem é esse cara, se ele é um gênio, se ele é um cara comercial, se ele é um cara mais intelectual. E não é mais no sentido de definição de quem ele é, mas buscando analisar todas as nuances e fases pelo qual ele passou. O mesmo fizemos com o bruxo Alan Moore, considerado talvez a nossa primeira obra de grande impacto, e uma obra que teve não só uma grande circulação, mas também uma grande aceitação. Se você não tem, você vai poder adquirir também, tanto o Graham Morrison quanto o Alan Moore, aqui nessa campanha. E o objetivo dessas duas era mostrar o Alan Moore e suas grandes fases, o que o Alan Moore pensa sobre alguns aspectos políticos, discutir Alan Moore, por exemplo, em uma obra não tão conhecida como Do Inferno, buscar discutir esses elementos, e tudo isso se torna fundamental para que a gente possa compreender esses personagens e esses grandes escritores que a gente tem das histórias em quadrinhos e que em história em geral, mas até diria nas humanidades como um todo, é pouco pesquisado. Pouco se fala especificamente desses caras. Pouco nós temos dados compilados, organizados. Nós temos pesquisas, sim, não vamos mentir e dizer que não temos pesquisas, só que são pesquisas que são muito esparsas, normalmente circunscritas a um artigo aqui, um artigo lá, uma dissertação, uma tese, que já é mais raro em alguns círculos específicos, mas nós não temos quase nada organizado. Então, vamos pegar um exemplo, tá? X-Men, uma das, talvez, histórias da Marvel mais vendidas e mais consumidas, tanto se fala delas e da relação do X-Men, por exemplo, com as minorias e afins. Há pouco tempo, o nosso querido Guilherme Miorando lançou um livro que consegue compilar textos e discutir sobre aspectos do X-Men. Isso eu tô falando em Brasil há pouco tempo. Em termos mundiais, nós temos um pouquinho mais, tá, de obras, normalmente atreladas à filosofia, a famosa série A Filosofia e a História, mas nós temos pouca coisa sobre a história em específico, e no Brasil, então, praticamente nada. Então, o que a gente quis é organizar e servir de uma introdução e de uma reflexão. Nós não estamos isentos de críticas, podem nos criticar. O trabalho editorial, ele não é o mais incrível do mundo, mas ele é honesto, tá? É um trabalho barato, que a gente consegue fazer junto com a editora Casa Letras, que criou o selo da editora Docan, e junto nós trabalhamos para produzir esses livros, então com um preço mais acessível possível. Obviamente que para o leitor o preço não é o que a gente gostaria, mas qualquer um que já foi em uma livraria ou em uma comic shop nos últimos tempos sabe que os preços não estão nada agradáveis. Então imaginem para o pequeno produtor, impossível. É importante deixar claro também que nós fizemos talvez a nossa obra-prima, que seja Batman e a História, volume 1,
Não porque foi melhor que os outros, mas porque houve uma repercussão gigantesca, tá? Houve uma boa vendagem e foi a primeira vez que nós conseguimos literalmente nos pagarmos. Ou seja, não gastar para publicar livros. Nós até então só tínhamos gastado para publicar livros. Agora não. Agora nós conseguimos, pela primeira vez, nem ganhar nada e nem gastar nada. Para não mentir, nós gastamos em torno de R$ 300 cada um para publicar os 2 livros anteriores, mas porque não contabilizamos o envio, esquecemos desse cálculo na hora, tá? A nossa meta, portanto, se vocês forem ver, ela é uma meta bem grande. Ela é uma meta que envolve ali R$ 15.000. Não sabemos se vamos alcançá-la ou não, mas o que nós sabemos, tá? Essa meta ela só existe porque a gente tem o custo fixo, né, que é o custo que que a editora nos cobra. Depois nós temos os custos variáveis que vão depender do número de livros que vão ser feitos. E como nós não conseguimos calcular isso perfeitamente, colocamos aí como meta R$ 15.000. Como a campanha ela é flex, ela vai sair de qualquer jeito, porque nós, mesmo sendo professores, acreditamos ainda que é possível isso. Só que, claro, os projetos, quando saem do nosso bolso, eles acabam ficando completamente esparsos e difíceis. Para evitarmos qualquer tipo de transtorno, os autores não pagam um centavo para publicar os livros com a gente, tá? Então, os livros não são financiados pelos autores por um motivo. Acho que se o autor paga, a gente não tem a liberdade editorial de recusar o livro ou o texto, ou criticá-lo, ou fazer revisões e assim por diante. Então, como o livro não é feito por autores que pagam, nós temos um critério bem aguçado de seleção. A gente já faz só convites, não é um edital, não existe edital, é uma coisa bem selecionada mesmo. Nós selecionamos autores, entramos em contato, solicitamos textos sobre determinadas temáticas dentro do autor, da obra que a gente está querendo fazer, e depois de tudo isso, nós ainda solicitamos a eles revisões de acordo com a necessidade. Por isso que o livro ele prima normalmente por ter uma excelente qualidade de texto, tá? Esse é um dos princípios que nós do Shazam levamos muito a sério. E Batman, a gente inaugurou uma coisa que não tínhamos feito com Alan Moore e não tínhamos feito com Grant Morrison com tamanha prestatividade, que obviamente quem tinha feito isso para nós era o nosso querido amigo e que basicamente nos mostrou o caminho das pedras, Érico Assis. Que é o seguinte, analisar os autores ou o personagem com detalhes. Em Batman, nós fizemos eu digo nós, membros do Shazam, os organizadores da obra, fizemos um detalhamento incrível, tá? Sobre toda a pesquisa que já foi feita sobre Batman ao longo das humanidades. Então, ali no livro tem, no Brasil e no mundo, a lista de praticamente tudo que já foi escrito, uma análise de por que foi escrito, de locais onde tem maiores produções, uma discussão bem intensa. É óbvio que ficou coisa de fora, tá? É inevitável que tenha ficado. Já depois de produzir o livro, apareceram alguns textos que poderiam estar ali e não estão. Mas ele tem um compilado bem grande, bem geral, que dá para ter uma noção muito boa do que já foi feito e produzido sobre Batman ao longo do tempo. E aí nos motivou a criar o Batman 2, não por nada, mas porque os textos selecionados, eles eram muitos, mas eles não davam conta de fazerem um livro só, ficaria impublicável, ficaria um livro muito, muito grande. Então o que nós fizemos? Nós deixamos textos separados para uma segunda edição. E aqui está ela, tá? Essa segunda edição, ela tem como objetivo geral dar continuidade a esse processo e a gente conseguiu então estabelecer uma forma bem efetiva, tá? Vocês podem ver aqui pelo sumário e pela própria lógica do livro do Batman 2, Batman a História Volume 2, vocês podem perceber que tem textos envolvendo, por exemplo, a política brasileira. Existe um texto envolvendo a Batman-mania, ou seja, quando que viramos viciados em Batman? Quando Batman se tornou incontestável, entre outras coisas. Então, a partir dali, a gente consegue ter uma noção bem interessante desse personagem. Também temos algo que não podemos esquecer, fundamentalmente, um texto sobre o livro, sobre o nosso querido Frank Miller e a história. Frank Miller eu consideraria que é um dos personagens mais estereotipados do quadrinhos, pelo menos os escritores.
Já foi acusado de ser conservador, já foi acusado de ser direitista, ser a favor da guerra do Iraque, ser xenofóbico, ser islamofóbico e assim por diante, e talvez todas essas questões estejam certas ou estejam erradas. Eu diria que esse livro foi feito junto com o Márcio Antônio Rodrigues e eu e o Felipe numa curadoria bem extensa e bem detalhista, tá? Onde lemos, buscamos, debatemos, conversamos com os autores e conseguimos montar algo extremamente importante. E o que foi de importante que nós conseguimos criar aqui nesse livro? Uma pesquisa extensa sobre a obra do Miller, já no texto de apresentação, feito por mim e pelo Felipe, e depois, logo a seguir, a gente consegue fazer algo que é interessantíssimo, que são textos sobre obras variadas de Miller. E eu poderia dizer com quase toda certeza que as principais obras do Miller foram todas analisadas, seja as obras mais conhecidas as menos conhecidas. Todas elas tiveram um grande impacto de análise e um grande detalhamento. Chama atenção para um artigo qual eu tive um papel atuante, mas é só para exemplificar, em que um dos textos dos capítulos que compõe o livro é pensar como que Frank Miller não lia japonês, ficou viciado, apaixonado por Lobo Solitário e justamente criou o Ronin nos anos 80 inspirados nisso se ele não lia japonês e não tinha a história publicada em inglês e só foram traduzir os mangás de forma efetiva mesmo nos anos 90 nos Estados Unidos. Então como que ele publicou, sabe? Como que isso aconteceu? E essa pesquisa vai ser muito bem séria, feita e aprofundada para tentar entender esses elementos, tá? Então esse é um dos livros que eu acho que tem que ter muito, muito, muito prestígio por parte de vocês. É um livro que foi feito com muito cuidado e ele merece muito respeito mesmo. Por fim, um livro que muita gente pode considerar desnecessário, pode considerar idiota, mas ele tem um grande propósito, que é entender qual o papel das mídias perante a política. A mídia ela é neutra. É óbvio que grande parte de quem está aqui seguindo o Shazam sabe que não é neutra. Porque o Shazam analisa justamente essa relação entre a política e os quadrinhos, entre a política e a cultura pop como um todo. Mas como que isso se manifesta e o quanto ou quando pode ser uma obra apologética defender, militar por exemplo, pelo fascismo, e o quanto uma obra pode criticar, representar as arguras, as tensões desses tipos de questões. Então, em Attack on Titan é fascista? Uma pergunta, onde nós buscamos entender se a obra pode ou não ser considerada fascista, fazendo uma análise extensa, detalhada, desde os elementos visuais, desde os elementos biográficos do autor, desde elementos narrativos, desde arcos, desde silêncios, coisas que a obra não fala, mas poderia ter falado, desde o silêncio do próprio autor e não falar nada quase explicitamente sobre o assunto, e desde mesmo da repercussão na internet, o quanto as pessoas acham ou não acham que ela é fascista, sobretudo nos fóruns de internet, onde nós mergulhamos nesse poço que é os fóruns de internet, para tentar entender um pouquinho mais. Eu consideraria que essa é uma das obras-primas da cultura pop que nós produzimos, tá? Não que ela seja a melhor, mas ela é a mais profunda. Ela exigiu um detalhamento, uma leitura, só para vocês entenderem, esse livro está sendo produzido por nós, por mim e pelo Felipe, há mais de 3 anos. Esse livro ele exigiu de nós inúmeras discussões. Foi tema já de justamente podcast no Comunas Nerd, onde falamos sobre isso. Esse livro ele é fruto de muitas mãos e muitas ideias construídas coletivamente, escritas por mim e pelo Felipe, e com muitas reflexões. Eu gostaria de pedir a todos que, se não puderem comprar, compartilhem. Se puderem, por favor, financiem estas obras, ajudem a divulgar, favoreçam a pesquisa feita com seriedade, feita com toda a transparência possível. Pedimos desculpa pelo cancelamento da anterior campanha, por todos os eventuais transtornos que tenham surgido. Sabemos que tudo foi resolvido da melhor forma, mas houve uma emergência relacionada ao nosso antigo membro e nós precisamos deixar isso claro. Já foi feita a nota, não vamos aprofundar sobre o tema, mas precisamos deixar isso evidenciado. E gostaríamos de pedir a todos que financiem, que compartilhem, que assistam esse vídeo e divulguem para que mais pessoas possam estar atentas e saber sobre tudo isso, tá? Agradecemos a todos e ficamos à disposição para qualquer dúvida.